Star Wars que copiou o livro. Que loucura. Não copiou, né? Mas é inspiração. Se inspirou bastante. É, inspiração Nada na nossa total. vida é criado do nada, do zero. Ninguém perfeito. criou nada do zero. Algumas coisas são criadas do zero. Tipo, cara. Tipo o Flow Podcast. Tipo... Do zero. Não tinha um gringo careca, forte pra caralho, que fazia a mesma coisa que a gente Que fazia. brigou agora, né? Vocês viram? É, eles Com estão... o Neil Young. Pois Ah, é. sim, né? Tá ligado Tanto de quem mal. é o Neil Young? Tô ligado. Cara, muito foda o Neil Young. Mas ele comprou uma briga que... Ele quer censurar as pessoas que não tem uma opinião que ele acha que é nociva, né? É, mas assim, cara, ele comprou uma briga perdida, né? Não, claro. Você acha que o Porque, Spotify tipo assim- gastou $100 milhões com o Joe Rogan pra banir ele? Tipo, o Neil Young é muito grande, conceituado, né? Um puta músico. Mas foda-se ele não dá o dinheiro que o Joe Rogan dá pro Spotify. Então, Nem questão de grana, é mais uma questão de, porra. De posicionamento. Ah, né? vamos, tá bom, não gosto do que tu fala, pau no seu sim. cu. E no final das contas, deu elas por elas, né? É que esse Não, caso ele se aí... fudeu, né? Ele saiu do Spotify. Não, né? voltou. Ele voltou? É, e ficou por isso. Então não foi nada, não aconteceu nada, na real. Voltou o status quo. Eu fiquei acompanhando as pessoas aqui no Brasil, cobrindo esse acontecimento. E como acontece com vários outros temas, eu acho que a galera, tipo assim, sabe, como a gente fala no sítio, põe o carro na frente do boi, sabe? Aham. Ainda nem digeriu a informação e já sai tendo Opinando. várias certezas. É isso que me incomoda um pouco. Então, assim, primeiro que os Estados Unidos não é o Brasil. Lá a questão da liberdade de expressão, a questão dessa coisa de ter uma liberdade para falar qualquer tipo de assunto é uma coisa muito mais, assim, fundamental para eles do que aqui. Essa dizer- discussão já foi estressada mais lá. Lá é cultural, né? Perfeitamente. É a primeira emenda. Perfeito, exatamente. Então tem muita gente que defende isso e, óbvio, tem uma parte das pessoas que também questiona né, isso aí, tudo certo. Mas a questão é que, assim, né, lá no podcast do Joe Rogan, ele trouxe umas figuras que realmente, tipo, não concordam com o consenso médico a respeito da Covid, Aham. mas ele não trouxe o Zezinho. Ele trouxe, tipo, pessoas... pica. É, assim, e aí, uma pessoa que é mais da área vai poder dizer o quão pica o cara é ou não. Mas tem um deles lá, que inclusive eu ouvi o papo inteiro, ele é um dos caras que estava envolvido no início do desenvolvimento das vacinas de RNA. Interessante. Então ele foi um dos caras que descobriu a tecnologia que permitiu que a vacina existisse. E ele faz vários questionamentos lá, e eu entendo que para alguém que chega lá, sabe, sei lá, de paraquedas, que já tem uma opinião meio enviesada e ouve esse cara, pode talvez chegar à conclusão de que a vacina não é segura. Sim. Eu entendo perfeitamente essa preocupação. Mas eu acho que eu nem tenho uma opinião formada ainda, porque é muito difícil, cara. É um podcast, é para ter conversas desse tipo. Sim. Eu parto do pressuposto de que é bom, então, que o cara vá lá, fale essas coisas, e aí depois outra pessoa que discorde dele possa ter o espaço de ir lá também falar, e é melhor esse cara ser refutado do que esse cara ficar lá nas sombras Sim. conversando com a base dele. Porque vai que no futuro, vai que um governo autoritário lança um remédio que tem um malefício ali, mas ele impede todo mundo de falar mal do remédio, tá ligado? Vai, não tô falando que isso tá acontecendo agora. A vacina funciona pra caralho. Eu tomei e recomendo tomou todo mundo vacina, tomei. é. E eu acho que todo mundo tinha que tomar. Mas a liberdade de expressão, ela é uma garantia que protege a gente de ser comandado por uma força maior. Tipo, só o fato de qualquer um poder falar o que quiser significa que as coisas vão poder ser discutidas, entendeu? E se as coisas podem ser discutidas, é melhor do que a gente jogar tudo pra debaixo do tapete e só deixar os poderosos decidirem tudo por conta deles. Calma aí. Gia, quanto tempo de podcast já? Já deu 6 minutos. 6 minutos e a gente chegou em liberdade de expressão com o Monark. Rapidão, hein? Mas a culpa foi sua. Você que trouxe o minha, assunto aí, desculpa. pô. Então, mas Num mundo onde tá todo mundo concordando, o que é mais importante de dar espaço é quem discorda. Porque no mundo onde todo mundo concorda, ninguém vai tentar parar ninguém de falar isso. Porque todo mundo tá concordando. Mas o mundo, ele não pode ser só das opiniões que todo mundo concorda. Porque senão a gente nunca teria evolução. Muita gente... Existia uma época na humanidade onde todo mundo concordava com várias barbaridades, tá ligado? Perfeito. Há quem diga que, a maioria das pessoas acredita em Deus e... Não Não pode ser que não exista essa porra e a maioria das pessoas acredita nisso. Não é porque todo mundo apoia e concorda que é certo. Que é certo, exato. Então a gente tem que ter esse espaço onde o cara pode estar discordando de todo mundo, mas ele tem que ter a oportunidade de falar. Porque vai que ele é o único certo, tá ligado? Não acho que é o caso. Mas se for, a gente vai ter uma unidade que vai todo mundo sempre concordar e sempre ir pra mesma direção. A mera chance que a gente tem de
ouvir uma parada que é destoante, já engrandece. Porque assim, se você para pra pensar num bagulho, é melhor que você não parar pra pensar em porra nenhuma. Então assim, tem esse assunto da vacina aí, que foi esse cara no Joe Rogan e tudo mais. Eu gosto daí de pensar que as pessoas que estão ouvindo aquilo ali, assistindo, aqui no Flow também, que eles, formem as suas próprias opiniões, tá ligado? E não peguem o que dois burrão aqui estão falando e admite como verdade. É que é aí que tá o ponto frágil. E por isso que eu não consigo ter uma opinião 100% concreta. Eu sou ponderado em tudo, eu sou em cima do muro, eu sou centrista, é isso mesmo. Porque assim, por um lado eu defendo muito a liberdade de expressão, acho realmente que a gente ganha com as pessoas podendo falar e sendo ouvidas. E assim, é melhor ainda se o cara for lá falar e se o que ele falou foi abobrinha, que venha outra pessoa e refute e aí acabou. Porque o cara que era o bambambam, com a opinião contrária, foi refutado num programa conhecido e isso é ótimo. Mas a parte que é difícil é justamente isso. O público que tá assistindo, muitas vezes, e aí vai a responsabilidade, digamos assim, de quem faz a conversa, de na hora de apresenta o cara como um cara cheio de credenciais. Não é todo mundo que tem a cabeça de, não, o cara tem credenciais, mas ele pode ser um maluco. Não é todo mundo que tá íntimo desse pensamento, entendeu? Então apresenta o cara como um cara bambambam, o cara vai lá, fala um monte de coisa que, nesse exemplo, o Joe Rogan não tem domínio, então ele pode questionar, e o Joe Rogan até faz um bom trabalho, um bom dever de casa, velho. Ele pesquisa, dá pra ver que ele, antes de receber o cara, ele pesquisou, tá? Então ele tenta, né, colocar o cara assim, questionar, né, os pontos mais sensíveis. Mas calma, Mas ele não é um cientista. Uma pergunta, ele pareceu anti-vax no programa ou Joe Rogan? O Joe Rogan não tomou vacina. Tá, É. entendeu? Mas tem um... É tem tipo uma o outra Djokovic, né? É. Mas o Joe Rogan não diz que a vacina não funciona. Ele, até onde eu vi, pelo menos. Ele não tem essa posição de não tomem vacina. Ele falou, eu não tomo porque eu me sinto seguro, eu faço exercício pra caramba. Aí ele joga umas coisas, uns argumentos tipo assim, é mais perigoso alguém que tomou vacina e é obeso do que eu que sou magro, atlético e não tomei... Se você for olhar, a chance é parecida. Então, e ninguém tá lutando contra as pessoas não serem obesas. Entendeu? Sim. Então, assim, eu não tô querendo... Eu só tô replicando os argumentos deles aqui pra vocês entenderem aonde que tá o negócio lá, entendeu? Tipo, o Joe Rogan anti-vax, não diria que ele... Eu não vi ele falando não tomem vacina. Mas ele tem uma certa postura muito receptiva, digamos assim. Eu tô um pouco por fora da discussão, mas a preocupação é justamente essa nova tecnologia de RNA, né? Que eles não é uma parada que é testada, eles têm medo que possam ter efeitos colaterais indesejados. Tem né? o lance da proteína spike, eu acho que é uma coisa também que é um método... Cara, mas É eu que não tudo tenho a que é mínima novo- ideia. Ó, É. um Nem eu. argumento que eu acho que é interessante a gente apreciar, que Caralho, Vamos apreciar então, vamos apreciar. Que bonito, Vai lá. que bonito. porque toda nova tecnologia sempre vem com falhas, né? E Sempre. Sempre uma nova tecnologia não existe uma tecnologia que nasce perfeita, né? Eu acho que não Não, existe. mas eu digo assim, é que toda a tecnologia vem com falhas. Sim, ela nasce com falhas, mas até ela ser levada ao público, é por isso que existe o procedimento de estressá-la, Exato. né? E eu sei que esse procedimento das vacinas, ele foi o mais rápido de toda a história, entendeu? Eles aceleraram muito. E eu não duvido nada que existia uma pressão muito forte para que isso saísse o mais rápido possível e foda-se, porque o mundo dependia disso, entendeu? Com certeza existe uma pressão. E como é uma nova tecnologia, como essas vacinas de RNA são uma coisa nova, a gente não sabe realmente o completo efeito que elas podem ter no humano. Porque é impossível saber. Porque é um negócio novo que não foi testado ainda. Agora foi, né? Em larga escala com todo mundo. Então, eu acho que existe um negócio que é sábio, na minha opinião, de ficar preocupado com uma nova tecnologia experimental que não teve tanto tempo quanto as outras vacinas para ser testada. Tem motivos aí para se ficar eu assim acho com que o pé, com... Opa! Não pode confiar cegamente em nada, né? Sim. Esse é o ponto. Você Exato. não pode entrar cegamente numa coisa. Mas a vacina, ela tem muitos testes. E não é pouca gente que fez os testes, né? Eles fizeram testes em grande escala Foi antes de replicado no mundo aplicar inteiro. no mundo todo, Sim, né? sim. Não, Então- a questão é que, tipo, como é uma tecnologia nova, você pode fazer testes, mas e se ela tiver um efeito há 10 anos depois, Assim, entendeu? aí não dá. Isso é algo que você não consegue Mas captar. sabe que eu acho que o problema Até até hoje hoje... virar um jacaré. Não, mas é Não que dá. você consegue, né? De uma certa forma. Digo assim, Replicar. A questão que você tá colocando é isso mesmo, assim. Esses são pontos sensíveis, mas já foram, digamos assim, endereçados por quem entende de falar, não, ó, neste caso específico, a gente consegue prever mais ou menos quais seriam os problemas que dariam e a gente conseguiu sim replicar testes que mesmo não tendo todo o espectro do tempo,
né, a gente consegue ter uma boa certeza, uma 99,9% de certeza que não vai ter problema nenhum. E de novo, assim, eu sou leigo pra falar sobre isso, mas eu tô do lado eu tomei 3 doses da vacina, se disserem que vai ter que tomar a quarta, eu tomo a quarta, porque eu prefiro acreditar no consenso científico do que ir na voz de uma minoria, apesar de ser gabaritada e tal, eu prefiro ir pelo lado porque é muita pesquisa, muito pesquisador, entendeu? E tem uma coisa que na ciência funciona muito bem, que é isso. É difícil, não que é impossível, mas é difícil passar por esse filtro da quantidade de pesquisadores. Porque você fala, mas eles podem estar sendo financiados. Não dá, porque a vacina vai ser olhada no microscópio por gente do mundo inteiro, de faculdades pequenas, médias, grandes, que são financiados, que não são financiados. E a carreira quando uma deles evidência é isso, muito né? latente aparece, essa pessoa ganharia o Nobel. Não, porque ela descobriu que a proteína tem um efeito negativo lá. Então... E a E salvou carreira, gente. a carreira exatamente. dos caras depende disso, né? Eles têm um renome. E se Sim. eles apoiam um negócio que não é o que eles acreditam mesmo, o que eles estudaram pra ver, é o problema. Mas eu acho que o problema grande é muita informação, né? Tipo assim, eu entendo algumas pessoas terem medo da vacina, porque tem muita matéria sobre várias coisas, várias delas não são tão verdades, Sim. várias delas não são 100% de verdade, e muitas delas se contradizem. Então, como que você vai saber o que é, o que não é? É que esse é o É core da confuso. discussão, né? Esse é o core da discussão. Acho que é a discussão mais interessante. E que irrita as pessoas a gente discutir livremente. Mas é que a parte mais interessante da discussão é essa. Por exemplo, em regimes autoritários máximos, sei lá, vamos usar a China de exemplo. Nem sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas pelo que eu entendo, eles fizeram tipo um lockdown obrigatório. Sim. E, sei lá, em 15 dias, um mês, a pandemia estava controlada. Então, numa ponta, você tem uma medida totalmente autoritária que, pronto, salvou milhões de vidas, fato. Foi lá, todo mundo em casa, obrigatório e tal, e resolveu. Foda que você tem que confiar na mídia chinesa, né? Isso, perfeito. Mas vamos supor, mas pro argumento Supondo funciona que assim. seja verdade. Eu digo, o Estado tem que escolher o quanto que ele vai infringir a liberdade individual, né, de cada indivíduo. Isso é fato. Então, por exemplo, você não pode sair pelado na rua. Só você não tem fato essa de- liberdade. Não. Né? Então o Estado interfere na liberdade individual. É fato. Fato. Né? O nosso contrato social, ele é assim. Você não é totalmente livre. Isso é uma coisa Contrato bonita. social, caralho. Foi imposto a gente, né? Mas Assim, mas o contrato assinou social nada, é né? imposto. Exatamente. Por isso que ele tem esse nome bonito, porque ele é imposto. Mas o que eu quero dizer é que existe um lugar onde você vai ter que passar uma linha e vai falar assim, beleza, a gente não vai poder ser utilitarista, por exemplo, de falar, não pode ninguém falar nada que não seja exatamente a informação que o governo está vinculando, tal. Por que não vai poder fazer isso? Por um lado, salvaria mais vidas. Vamos Não. supor... Não salvaria. Mas mesmo que salvasse, essa é a questão, entendi, mesmo que salvasse. Aham. Porque o argumento de salva vidas, então devemos fazer, ele não funciona. Sim. Porque quando você vai indo mais, não, então vamos tirar todas as liberdades. Não, a gente não quer. Sim. A gente quer Se viver numa ninguém sociedade. sair de casa, eu não vou assassinar ninguém. Ninguém vai se assassinar se ninguém sair de casa. Bom ponto. Então, pra mim, a única parte interessante dessa discussão, assim, que, que é legal de falar, é essa. O quanto você topa abrir mão da tua liberdade pra ter segurança.